Então, pessoal, vamos voltar, vamos ver aqui, ó. Nós paramos, eu falei que ia desvendar esse mistério aqui para você. Então, você tem a letra das composições musicais contemporâneas refletem. Aí eu perguntei a você, o que é que está refletindo esses problemas sociais? Você bem respondeu. A letra das composições musicais contemporâneas, tudo isso é o seu sujeito. Aí eu perguntei, mas peraí, composições que é substantivo, é núcleo do seu sujeito? Não. Núcleo aqui? Não. Por que não? Porque, olha só, núcleo de sujeito, você já viu isso, Núcleo de sujeito jamais poderá aparecer o quê? Preposicionado. Galerinha, não existe núcleo de sujeito acompanhado de preposição. Você diz assim, ó, só uma curiosidade, você também poderia perguntar, Rose, composições musicais contemporâneas, por que musicais, por que contemporâneas também não podem ser núcleos de sujeito? Ô, gente, olha só, não são quaisquer composições, são composições o quê? Musicais. Musicais aqui, ó, caracteriza composições, é adjetivo. Não são quaisquer composições, também são composições o quê? Contemporâneas. Contemporâneas também é um termo que caracteriza composições, adjetivo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que você está trabalhando com dois adjetivos. E o que foi que nós já aprendemos? Núcleos de sujeito. Gente, núcleos de sujeito. Regra, substantivo. Ó, substantivo. Quebrando a regra, você tem o quê? Pronome substantivo. Quebrando a regra, você tem o quê? Numeral substantivo. Quebrando a regra, você ainda tem o quê? Verbo. Você não vai chamar verbo substantivo. Verbo marca a presença de oração. Então, em vez de verbo substantivo, você chama oração substantiva, tá? Mas só são estes os núcleos do seu sujeito. Adjetivo não pode ser núcleo de sujeito. Adjetivo, termo que caracteriza o nome, ser núcleo de sujeito, não pode, galerinha. Então, olha só, não posso ter composições como núcleo de um sujeito porque é termo preposicionado. Não posso ter nem musicais nem contemporâneas como núcleo de um sujeito porque são termos adjetivos. Eu não posso ter adjetivo como núcleo de sujeito. Então, qual é, então, o único núcleo que você tem aqui? Letra. Olha só, letra é o núcleo do seu sujeito. Daí você se lembra, então, da relação de concordância verbal. Regra geral de concordância verbal. Você se lembra disso? Olha só, vou lembrar. Definição. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. E com este núcleo concorda em número e pessoa. O seu verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. Gente, esta é a regra. Na aula de concordância verbal, nós veremos aí, então, algumas particularidades. O verbo concordando com outros termos que não são núcleos, mas são particularidades. O que eu estou tentando apresentar aqui a você é a regra. E a regra é esta, ó, o seu verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito e concorda em número e pessoa. Então, se este núcleo está no singular, como é que fica? Refletem. A letra refletem? Bens a Deus, querido. Não é a letra refletem, é o quê? A letra reflete. A letra das composições musicais contemporâneas reflete os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Entendeu? Agora vamos voltar à questão. O período acima apresenta uma incorreção gramatical. Sim, apresenta uma incorreção gramatical. Agora, que incorreção é essa? Pois há uma falta de concordância entre os termos letra e reflete. Ou refletem. Sim, porque não é a letra refletem, é a letra reflete. Sim. Então, o seu item aqui está o quê? Incorreção. Sim, o item está certíssimo. Tudo bem, gente? Vamos ver a próxima questão? Está ficando fácil, né, gente? Ó, bacana. Vou gabaritar essas provas, Rose. Vou gabaritar essas provas, se Deus quiser. E trabalharei no Senado, na Câmara. E ainda vou convidar você, Rose, para ser minha melhor amiga. Tudo bem? Quando você passar nessas provas, vou deixar meu contato, você me liga. Para eu ser sua melhor amiga.
Tudo bem? Então vamos lá. Leia atentamente, questão número 6. A letra das composições musicais contemporâneas não é a mesma questão, não, gente. É o mesmo trecho, mas não é a mesma questão. A letra das composições musicais contemporâneas reflete os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Trechinho de texto, agora vamos à proposta. O período acima apresenta uma incorreção gramatical, pois há uma vírgula proibida que separa termos subordinados. Você se lembra disso? Falei a você, galerinha, em regra, estruturas subordinadas, quaisquer, eu não estou falando só de orações, gente. Estruturas subordinadas não podem ser separadas por nenhum tipo de pontuação, mas eu quero deixar clara uma coisa aqui a você. Eu estou simplesmente mostrando a regra. Lá nos períodos compostos por subordinação, eu mostraria a você uma particularidade. Existe uma particularidade nas orações subordinadas adverbiais, aí nós vamos falar sobre tudo isso. Mas se você primeiro entender a regra, você então entenderá com muita tranquilidade essas particularidades. Então vamos primeiro assim, ó, tá? Caminhando bem devagar. Não vamos querer, então, ficar lá na frente sem antes ter passado por esta base gramatical, tá? Qual é a regra, então? Se eu estou trabalhando com estruturas subordinadas, eu não posso manter uma separação por nenhum tipo de pontuação, gente. Nem vírgula, nem ponto e vírgula, nem parênteses, nem dois pontos, nada disso. Vou lembrar de novo, é por isso que você não pode separar sujeito e verbo por nenhum tipo de pontuação. Ah, Rose, é porque fica feio. Todas as vezes em que eu vejo uma vírgula entre o sujeito e verbo, eu acho essa vírgula feia. Não é por isso, amiguinho. Não é por isso. Você não separa o sujeito do verbo por nenhum tipo de pontuação, é porque são estruturas subordinadas. Você não separa o verbo do complemento, nem na ordem direta, nem na ordem inversa, se eles estiverem seguidos um do outro. Você não separa por nenhum tipo de pontuação também porque são termos subordinados. Enquanto você está trabalhando com subordinação de termos, com subordinação de estruturas, pense logo nisso. Eu não posso manter uma separação por nenhum tipo de pontuação. Vamos entender a primeira regra. Um pouquinho mais à frente você entende, então, as particularidades. A letra das composições musicais contemporâneas reflete o problema social. Você já tinha visto essa análise aqui, ó. Então, eu só vou repetir. A letra das composições musicais contemporâneas, sujeito cujo núcleo é o quê? Letra. Tanto é que agora seu verbo está correto, percebeu? Ó, a letra reflete, está correto. A letra, núcleo do seu sujeito, o único núcleo, o seu sujeito aqui é considerado o quê? Simples, ó, bom? Só por extensão de conhecimento. Sujeito simples. Sujeito à letra das composições musicais contemporâneas, verbo reflete. Gente, dos 3 elementos fundamentais para a constituição da oração. Falta o quê? O complemento. Reflete o quê, Rose? Os problemas, o quê? Sociais. Olha aí, ó. Os problemas sociais. Não interessa qual é o tipo, pelo menos não por enquanto, qual é o tipo de complemento que você tem aqui. O que interessa é que você está trabalhando com sujeito, verbo, complemento. Galerinha, perceba, sujeito e verbo não são termos subordinados? Sim, então você não poderia colocar nenhum tipo de pontuação aqui, ó. Rose, é porque ficaria feio. Não é por isso. É porque quando chega aqui eu não respiro. Também não é por isso. É porque você está trabalhando com estruturas subordinadas. Verbo e complemento, olha só, verbo e complemento também são termos subordinados. Se são termos subordinados, é lógico que você não pode aceitar uma pontuação aqui. Rose, o que esta pontuação estaria fazendo aqui? Qual seria a intenção dela? Separar elementos ou termos que se subordinam. Não posso aceitar isso. Esta vírgula é o quê? Proibidíssima e ela está aqui simplesmente prejudicando a estrutura do meu período. Tudo bem? Vamos ver o que fala a nossa questão. O período acima apresenta uma incorreção gramatical. Sim, claro que sim. Vamos ver a justificativa que a questão dá. Pois há uma vírgula proibida que separa termos subordinados. Claro que sim. Você já entendeu. E o seu item está certíssimo. Tudo bem, gente? Ok.
Vamos para a próxima questão. Olha aí que legal. Estou entendendo tudo, Rose, agora, ó. Não errarei nunca mais na minha vida essas questões de pontuação e subordinação, nunca mais errarei a relação sujeito e verbo. Eu sei que o núcleo de sujeito não pode vir preposicionado. Agora nós já sabemos tudo isso. Vamos à próxima questão? Olha aí que legal. Essa aqui também foi boa. Caiu em prova também. O sujeito da oração, pedaços de dor e de saudade povoavam sua pobre alma. Esse sujeito aqui deve ser classificado como composto. Você sabe, sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos, jamais preposicionados. Pedaços de dor e de saudade povoavam sua pobre alma. Olha o verbo, olha o verbo, olha o verbo. Povoavam, flexão verbal. Galerinha, o que é que povoava essa pobre alma? Você simplesmente diria pedaços de dor e de saudade. Você diria isso aqui, ó. Mas isso é sujeito mesmo. Olha aí. Aí eu faço uma pergunta só por curiosidade. Eu sei que você já sabe, mas eu vou perguntar a si mesmo. Gente, dor, olha aqui, ó. Dor é núcleo do seu sujeito? Jamais. Por que dor não é núcleo do sujeito, Rose? Gente, está o quê? Preposicionado. Olha aqui, ó. Está preposicionado. Existe núcleo de sujeito preposicionado? Não. Não posso ter nenhum termo preposicionado dentro do sujeito e chamar este termo de núcleo. Não pode, isso não pode acontecer. Pedaços de... então eu já sei, Rose. Saudade é núcleo. Que saudade é substantivo. Então é núcleo do meu... Não, gente, também não é, não. Olha só. Por que saudade também não pode ser núcleo do sujeito? Porque também está o quê? Preposicionado. Olha a outra preposição aqui, gente, ó. Preposição. É mesmo, Rose. Dor está preposicionado, saudade está preposicionado. São 2 termos preposicionados, então jamais os chamaria núcleo. Jamais os chamaria núcleos de sujeito. Então, cadê o núcleo? Qual é o núcleo do sujeito? Pedaços. Olha só. Pedaços é núcleo. Agora, note. Note. Pedaços aqui, ó, vou trazer para cá. Ó. Pedaços aqui, ó, é substantivo. Então, nós estamos cumprindo a regra gramatical. Sim ou não, gente? Sim. Nós estamos cumprindo a regra gramatical. Qual é a regra? Que o núcleo do sujeito seja constituído por um substantivo. A regra aqui. Se essa regra fosse quebrada, pronome substantivo, numeral substantivo, ou então o verbo, mas aí eu não chamaria verbo substantivo, eu chamaria oração substantiva. Aí você já sabe disso. Nós estamos cumprindo a regra. Pedaços é o único núcleo de sujeito que você tem aqui. Um único núcleo marca aqui a presença de um sujeito o quê? Simples. Se houvesse 2 ou mais núcleos, aí sim você chamaria ou classificaria esse sujeito como composto. Mas é um só núcleo. Um só núcleo, seu sujeito é simples. E aqui a questão estava afirmando que o sujeito, cadê aqui, ó? O sujeito da oração deve ser classificado como composto. Mentira. Não é composto, ele é simples. Ele é simples, então o seu item está errado. Deixe-me dizer uma coisa. Algumas vezes, quando eu passei esta questão a alguns de meus alunos, eles questionaram o seguinte: Rose, mas eu não poderia perceber aqui um núcleo subentendido? Não, gente, não, tá? Se houvesse uma forma elíptica aqui, se houvesse aqui uma elipse para que você pudesse classificar este sujeito como composto, você deveria perceber uma estrutura parecida com esta aqui, ó, os pedaços. Olha só, que na verdade a galerinha estava questionando assim, ó, Rose, não poderia ser assim, ó, pedaços de dor e pedaços de saudade. Não, gente, não. Na verdade, são pedaços. Mas são quaisquer pedaços? Não. Daqui a pouco eu volto para cá. São quaisquer pedaços? Não. São pedaços caracterizados por 2 termos, 2 expressões. Não são quaisquer pedaços, são pedaços de dor.
também não são quaisquer pedaços, são pedaços de saudade. Então, na verdade, o que você tem aqui é um mesmo termo, para um mesmo substantivo expresso, para um mesmo núcleo de sujeito. Você perceberia um termo elíptico e assim consideraria dois núcleos se você visse mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Os pedaços de dor, olha só a diferença, e os de saudade. Ah, aí sim. E os de saudade. Aí sim, porque você teria ó, os pedaços de dor e o que, gente? Pedaços. Aí você teria de forma elíptica aqui, ó, tudo bem? O termo pedaços. Aí você consideraria dois núcleos. Aí você consideraria dois núcleos. Dois núcleos, sujeito composto, mas não é o que você está vendo aqui. O que você está vendo são apenas duas características para o mesmo núcleo. Um só núcleo, o seu sujeito não é composto. O seu sujeito é simples, então o seu item está errado. Fácil, não é, gente? É? Eu tenho certeza de que sim. Vamos lá? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui. Apagando. Vamos lá. Vamos ver a outra questãozinha, também muito gostosa, você vai acertar também, você vai conseguir enxergar essas situações em prova. Gramática agora não será mais seu karma. Na verdade, estudar gramática sempre foi muito gostoso, você concorda comigo, né? Então, vamos lá. É sim, é sim, é sim. Vamos. Número 8. Este clima de desconfiança, insatisfação e pavor não se nota só entre os cientistas e sábios. O pronome destacado tem valor adjetivo. Mas não está destacado, eu vou destacar agora para você. Era esse aqui, ó. Ah, é esse aqui. O pronome destacado tem valor adjetivo. Gente, falar de pronome adjetivo, numeral, adjetivo agora para você é muito fácil. Ah, para você é muito fácil. Este clima de desconfiança, insatisfação e pavor não se nota só entre os cientistas. Vamos pegar o verbo, gente, aqui, ó. Vamos pegar o verbo, espinha dorsal da oração, é a partir dele que eu consigo, então, distinguir os outros termos que a ele são subordinados. Sujeito e complemento, tá? Gente, o que é que não se nota entre esses cientistas, de acordo com a interpretação, de acordo com o que você está vendo, de acordo com esta estrutura oracional, o que é que não se nota entre esses cientistas e sábios? Você me responderia assim, ó, este clima de desconfiança, insatisfação e o que, gente? Pavor. Tudo isso é o seu sujeito. Tudo isso é o seu sujeito, olha só. Agora, vem aqui a minha pergunta, mas só por curiosidade. Desconfiança é núcleo do seu sujeito? Hã? Eu sei não, Rosinha. Vamos ver então, ó. Desconfiança, se fosse núcleo do seu sujeito, o que que você já perceberia? Olha só. Ah, eu tenho aqui um termo, Rosinha, desconfiança preposicionada. Então, existe núcleo de sujeito preposicionado? Não, então isso aqui não é núcleo. Agora perceba. O autor poderia muito bem ter escrito assim, ó. Este clima de desconfiança, de insatisfação, note, e de pavor, entendeu o que eu fiz? Hã? O autor simplesmente resolveu omitir esta preposição e o seu texto continuou claro. Ele poderia ter feito isso? Sim, sem nenhum problema, tá? Agora, por que eu estou dizendo isso? Para você notar que mesmo omitindo, estes outros termos, insatisfação e pavor, também não podem ser núcleos do sujeito. Por que que não podem ser núcleos do sujeito? Porque também são termos, o quê? Preposicionados. Se são termos preposicionados, não podem ser núcleos de um sujeito. Então, cadê o núcleo aqui, Rosi? Clima, galerinha, olha só, clima. Gente, até pela interpretação, é o clima que não se nota. É o clima que não se nota. Clima, núcleo do seu sujeito. Note isso. Clima, núcleo de sujeito, singular. É por isso que o seu verbo está no singular.
Porque de acordo com a regra de concordância verbal, verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. E com este núcleo concorda em número e pessoa. Então, se você tem clima, você tem de ter nota. Este clima não se nota só entre esses especialistas nada, entre esses cientistas e sábios. Tudo bem? E olha, você só tem um núcleo, um único núcleo, marca aqui a presença, vou apagar bem aqui, ó. Marca a presença, então, de um sujeito o quê? Simples. Olha aí, ó. Sujeito simples, um só núcleo, sujeito simples. Ah, eu sei que ainda não é isso que a questão quer, não é isso que a questão está argumentando de você, eu só estou mostrando aí, ó. Aí, detalhe, tá, gente? Clima está cumprindo a regra gramatical. Como assim, Rose? Está cumprindo a regra. Clima é um substantivo. E qual é a regra? Que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. Claro que você sabe que pode ser quebrada essa regra. Ah, mas vamos lá. Este é o que, Rose? Pronome. Vou escrever deste lado aqui, ó. Este, Rose, pronome que aponta para o clima. Então, é pronome o quê? Demonstrativo. Demonstrativo. Ei, galerinha, responda-me, por gentileza. Este está sendo o núcleo do sujeito, porque, bom, este é um pronome demonstrativo que está dentro do seu sujeito, né? Você tem um sujeito constituído por algumas palavras, né? Este clima de desconfiança e satisfação, você tem aqui algumas palavras formando o seu sujeito. Mas eu pergunto, este pronome demonstrativo é núcleo do seu sujeito? Não, porque o núcleo é o quê? Clima. Se este pronome demonstrativo fosse o núcleo do seu sujeito, você consideraria o quê? Pronome demonstrativo? Substantivo. Mas não é núcleo. Não sendo núcleo, então você considera pronome demonstrativo o quê? Adjetivo. Gente, olha como é que é fácil. Fácil demais, não é? Tudo bem? Vamos à questão. O pronome destacado tem valor o quê? Adjetivo. Sim ou não, gente? Claro que sim. O item está o quê? Certo. Ó, o item está certo. Gente, de verdade, agora, podemos errar uma questão dessa? Claro que não. Há a probabilidade de nós errarmos uma questão dessa nunca mais na nossa vida. Tudo bem? Ok? Vou encerrar por aqui, mas daqui a pouco eu volto com o restante das questões. Ok?